Talvez hoje as pessoas com quem eu convivo, na minha casa, escola, porque eu fiz da escola a extensão da minha casa, talvez as pessoas, então, passem a entender um pouquinho melhor o meu modo de ser e estar no mundo. Eu poderia ter preparado uma apresentação em que eu explicasse como a semiótica, minha área de estudo e formação, me instrumentaliza a trabalhar com a vasta oportunidade de temáticas que eu aceito, inclusive como desafio. Mas daí seria uma grande palestra que eu estaria dando aqui. E se eu fizesse isto neste momento, eu não seria eu. E neste momento, eu precisava acreditar que estava sendo eu por completo. Eu quis, então, traçar um percurso de reconhecimento e de agradecimento a todos que, direto ou indiretamente, edificaram meu currículo, Lattes, e, sobretudo, a minha humanidade, na minha casa, escola. Então é isto. O meu memorial é sobre pessoas. E eu espero que as diferentes classes e grupos sintam-se contemplados pelo que eu vou dizer. Dado exposto, começo a minha apresentação com um profundo lamento. Eu lamento que tantos amigos da educação básica com quem eu estudei, e mesmo alguns da universidade que fiz, não tenham tido a oportunidade de abraçar as oportunidades, porque essas pessoas estavam muito mais preocupadas em sobreviver neste mundo, por vezes tão hostil. E eu digo mesmo dos meus alunos do Estado, que me impulsionaram a estudar, a querer continuar estudando. Independentemente das excelentes capacidades e habilidades que eles tinham, alguns permaneceram no mesmo ponto. Na luta pela sobrevivência, na nossa sociedade que é tão desigual, tão excludente e tão preconceituosa. Mesmo lamentando, eu ainda acredito na escola. E me vejo, dada a minha origem expressa no memorial que vocês leram, eu me vejo como um ponto fora da curva. E na minha casa escola, eu trabalho para que talvez as pessoas menos privilegiadas possam, em algum momento da vida, se sentir assim também. Então, dizendo isto, eu quero agradecer aos professores Cirilo, Verônica, Flávio, Joselma e Michele pela avaliação no meu memorial descritivo. Foi difícil fazer, porque toda a documentação da vida inteira desse período, né, de federal, eu tive que encontrar, né, e vocês me avaliaram, eu agradeço. Eu tirei 10, o professor Flávio disse, mas eu fico brincando que era 11 alguma coisa, né? Só que o limite era 10, então eu acabei ficando com 10. Tá ótimo. E dessa comissão eu faço aqui um destaque para o Flávio, porque eu acho que esse trabalho que ele fez comigo, né, foi exemplar, e eu vou seguir, com certeza, os mesmos passos para quando eu estiver na comissão de titular, fazendo o que ele fez, porque ele não me deixou sozinho em momento nenhum. E aí, eu quero agradecer também, entre a comissão do memorial descritivo e o memorial discursivo, ao professor Manuel Guedes, nosso diretor, a Edicleide, ao Veríssimo, mas também ao professor Osmar Veras, a professora Andréa Costa, um monte de gente participando aqui da parte burocrática, né, disso que está acontecendo. E também agradeço a Ana Carolina, né, eu tirei o nome dela porque eu achava que ela não fosse entrar na sala, mas entrou, né? Obrigado, Carol, de estar aqui comigo. Eu sinto nos seus olhos o orgulho que você sente por mim, e eu retribuo, você sabe, né, para você. Aqui eu destaco o professor Flávio também, porque, como eu disse, eu quero seguir o exemplo dele quando eu estiver nessa comissão de titular. Eu acho que faço um trabalho muito tranquilo, né, na comissão de associado, com a professora Renata e a Jusilene,
mas eu quero seguir os passos dele na comissão de titular. Eu não quero ser diferente, porque se a gente fica muito angustiado, a gente fica preocupado, é problema de siga, é problema de recebimento de documento, tudo parece estar entravando, né? Então, ele me acompanhou em todos esses passos, eu só tenho que agradecer. E com relação ao material todo que vocês receberam e que eu apresento, quero agradecer também algumas pessoas, a Alcione, o Dan, a Rebeca, Roberto, Xavier, tanto pela parte de design, parte de xerox, parte de numerar PDF, coisas assim. E aí eu vou para essa comissão que, para mim, é um grande presente. Hoje eu vejo a composição dela, como ficou, e eu fico muito emocionado, porque eu não vou chamar os meus colegas como eu costumo chamar, né? Eu vou chamar de professor e professora, mas eu queria contar assim, rapidamente algumas coisas que depois vai aparecer lá na frente também. A professora Clotilde marca para mim o início da minha trajetória na escola, porque a gente estudou junto na Escola do Estado. O professor Lauer marca para mim a passagem, o ritual de passagem da pós-graduação, do mestrado e do doutorado, o meio do percurso, o que me autorizou a depois poder participar de um concurso na Universidade Federal. A Marlene, a professora Marlene, para mim, marca, obviamente, o fim de um ciclo na UAG, não na Rural, na UAG. A gente trabalhou muito junto, muitos anos, e ela me acompanhou, né, nesse período, como eu a acompanhei, como eu vou falar daqui a pouquinho. Professora Verônica, primeira, né, que foi feita ali no CA, primeira titular, né, banca de titular que foi feita no CA, já tinha o Cirilo, né, e acabei me espelhando, né, no memorial dela para estar pensando o meu na reta final, como eu também já tinha assistido ao memorial do Lauer, né, belíssimo, e aí companheira de CA, com quem daqui a pouco eu vou estar trabalhando nessa comissão de titular, sendo aprovado hoje, né? E se não for, mais para frente eu tento de novo, mas um dia a gente vai acabar trabalhando junto. E aí eu vou pular a professora Maria José e falar do professor Cirilo também, que é um colega do CA, né? Que a gente vai estar trabalhando junto aí nessa titularização desses professores que entraram na universidade pública em 2005 e 2006. E aí eu respiro e falo assim: professora Maria José, eu não tenho palavras para agradecer a sua presença aqui. Agradecer, mesmo a senhora estando agora, né, no hospital, acompanhando a sobrinha, a senhora estar aqui com a gente. A senhora é uma referência para mim, como professora, e eu vou falar chefe, porque eu te tratava assim, e estar hoje com a senhora aqui, é um motivo de profunda alegria para mim, tá? Eu agradeço muito, imensamente, como sempre te agradeci, por todas as oportunidades que a senhora me deu, pelos puxões de orelha também, mas eu digo que a senhora é uma grande referência na minha vida profissional. Vou falar disso daqui para frente. Agora é só para agradecer todo mundo e dizer para as pessoas que estão assistindo que eu compartilho com vocês que estão assistindo a minha alegria também. Muito obrigado pelos comentários. Eu sei que muita gente não pôde assistir hoje, vai assistir em outro momento, porque, como eu disse, na Federal isso fica gravado. E eu agradeço a presença de vocês e a torcida. Para mim, só a torcida já basta. Então, eu queria dizer que o meu memorial discursivo, ele é composto por esses elementos: sumário, introdução, início, né, do registro de um percurso, uma cronologia de um percurso anunciado, a história da unidade acadêmica de Garanhuns, o NILA e o FPE, e o que a gente precisa ver, né, nesse documento, o que, afinal de contas, o professor fez na academia para estar aqui pleiteando a promoção ao titular, né? Então, lá no memorial discursivo está nessa sequência. Mas aqui, para não ficar muito cansativo, eu fiz outra sequência. Eu vou começar pelas atividades acadêmicas e, como eu disse, eu vou falar da minha trajetória, da semiótica também, mas principalmente de pessoas. Então, na minha trajetória de 16 anos de federal, eu tenho pelo menos 77 turmas com as quais eu trabalhei em 33 períodos.
Foram 77 disciplinas ministradas, das quais 31 disciplinas foram ministradas mais de uma vez. Aqui eu coloquei o nome das disciplinas e alguns destaques, né? As disciplinas em branco são aquelas que têm, eu acho, mais impacto na vida dos estudantes que participam, né, das discussões desses temas aí comigo. E as disciplinas que eu coloquei em azul são duas grandes paixões que ficaram lá atrás, mas que levo no meu coração por todas as experiências que me aportaram para a sala de aula. Com o pessoal de letras, dentro das disciplinas, a gente formou um grupo que se chamava GPOS. E era um grupo interessante porque era assim, de pessoas que queriam estudar para um dia serem aprovadas nos mestrados aí da vida, né? Então, eu estou destacando isso porque foram pessoas importantes para a minha trajetória e propuseram também que eu montasse, né, um grupo de trabalho, de pesquisa e de estudo, na verdade, de orientação, para que elas continuassem depois na pós-graduação. Alguns foram, outros não foram, mas isso não invalida em nada a convivência que a gente teve durante esse período de estudos aí que a gente teve. Né? Aí eu tenho isso daqui, atividades de produção intelectual. Quando eu olho os números, eu fico assim muito admirado comigo mesmo, né? Porque eu acho que são números grandes, assim, é muita produção, eu fazendo uma autoavaliação, né? Considerando que eu estava no cargo de gestão, né? Agora, isso se explica por que a produção é alta. De uma maneira. Por que a minha produção foi alta? Porque eu nunca fiquei sozinho. A minha produção acadêmica, de livros, artigos de jornal, de revista, foi sempre feita com alguém. Então, essas fotos que eu coloco aqui dessas pessoas, né? A Silvia Demetresco, a Kátia Castilho, a Arminda de Fátima, a Ilka Suzana, são pessoas que aparecem muitas vezes no meu Lattes, porque a gente trabalhou muito junto. E trabalhar junto significa que a gente produziu muito junto. Mas não só elas, né? Bom, eu tenho outras também, né? Da pós-graduação mesmo, a professora Raquel, a professora Alice, alunos de graduação, Eduardo, Carla, aparecem várias vezes no meu currículo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar junto com eles. Eu me abri a oportunidade de trabalhar junto com eles e não ficar enclausurado, né, porque era ou diretor ou coordenador e tal. Então, eu agradeço muito essas pessoas. Ana Maria, do ensino de ciência lá da Rural, né, também. A Raquel e a Alice lá do consumo. Ana Maria, do ensino de ciência lá da Rural. Mas também a professora Ana Cláudia, né, a Tereza, maravilhosa, né, que também aparece um monte de vezes comigo no currículo e tal. A Selma Mello, jornalista aqui da prática, do trabalho, guerreira de Garanhuns, que sempre me chamou para fazer coisa, ou para escrever, ou para ir para a rádio, né? E a Silvia Demetresco, que eu repito, porque a Silvia é metade do meu currículo. Né? Tenho muita coisa assim, com um monte de gente, mas com a Silvia ganha em disparado, né, do ponto de vista quantitativo. E aí eu quero dizer para essas pessoas, eu pulei a Thaisa, mas a Thaisa também, eu tenho muita coisa com ela, inclusive, porque eu vou falar dela daqui a pouquinho também. Mas eu queria falar para essas pessoas todas que eu sou super agradecido por vocês estarem junto comigo e não me deixarem minimizar o meu trabalho como pesquisador e como professor, ou como extensionista também. E aí, com relação às atividades de extensão, tem um monte lá que eu marquei no memorial, mas eu quis destacar aqui algumas, né? Algumas são muito, muito importantes para mim. Por exemplo, o Literarte da professora Vitória, lá em 2010. O Pronera, do professor Valdir, também em 2010. Curso espetacular. O ciclo de palestras do professor Almir Chalegre, super importante para a UAG, ali no início da estruturação, né, da unidade. Mas aqui, para apresentar para vocês, para contar para vocês de algum projeto de extensão, eu quero destacar 3. O primeiro é o Galo da Redação, que começou comigo lá na Federal, em 2018, depois saiu da Federal e ele é coordenado pelo Pedro, aluno da comunicação, que hoje já se formou, e eu falava, isso vai virar um cursinho.
E acabou que ele saiu da Federal. O projeto teve que sair da Federal, né? Continuei acompanhando de longe, mas é um projeto, para mim, grandioso, muito significativo para a transformação da vida das pessoas. O projeto da redação, em um curtíssimo período de tempo, 2018, já tem mais de 300 pessoas aprovadas na universidade. Então, é um motivo de muito orgulho mesmo e de credibilidade ao que a gente faz na extensão da universidade pública. Aí eu vou para outro projeto de extensão para mim, né? A minha história no colóquio de moda é muito peculiar, eu acho que tentei deixar isso esclarecido no memorial escrito, mas daqui eu quero destacar o meu papel junto à professora Thaisa no Congresso de Iniciação Científica de Design e Moda. Eu sou presidente desse congresso, a Thaisa é vice-presidenta desse congresso. Eu acho até que a gente já poderia ter trocado, né, de posição, porque já fiquei muito tempo nessa presidência, né? Mas é um lugar que, para mim, assim, é super importante para a minha produção intelectual. E o congresso acontece junto com o colóquio de moda e que é gerido pela ABPEM, sobre a qual eu falo daqui a pouquinho também. E um outro projeto que, para mim, marca a minha vida com relação à escola, à universidade pública, é o projeto que a gente chamava de visitas acompanhadas. Esse projeto fazia com que a gente fosse até as escolas do campo, né? Falar com o professor, falar com a molecada. A gente levava professores em formação para participar dessas atividades. E um lugar que me marcou muito foi o remanescente de Quilombo, em Capoeiras, num lugar chamado Sítio Imbé, né? E a gente fez muita coisa no Sítio Imbé, e eu estou falando como professor de chão mesmo, né? De pé no chão, chão de terra. Quando eles entendiam que eu era doutor, eu sempre achava engraçado os meus professores falarem isso, né? Mas quando eles entendiam que eu era doutor, eles... então, eu estou com uma dor aqui e tal, para vocês terem uma ideia, né, de quem era esse público. E foi um público com quem eu trabalhei com muita dedicação, e às vezes a gente levava essas pessoas para a UAG, no espaço da UAG, em função aí das facilidades que o doutor Nivaldo, na época, diretor administrativo, arrumava para a gente como ônibus, transporte, motorista, tal, incentivados, inclusive, pela pró-reitoria, para que a unidade tivesse bastante visibilidade e modificasse, de fato, os desejos e anseios das pessoas da região, e às vezes a gente levava, né, essas crianças para a UAG. Pessoas que nunca tinham andado de ônibus, pessoas que não conheciam Garanhuns, em lugar nem é tão longe, e que a gente às vezes trazia no final do ano, nessa cidade que tem a história do Natal Luz, como Gramado, e essas crianças saíam maravilhadas, né, de Garanhuns. Então, eu lembro do rostinho de cada uma das crianças que me marcaram, tal, que me chamavam pelo nome depois, né, e que eu sabia o nome também, mas, assim, foi um trabalho muito, muito importante na minha trajetória. E aí, como eventos acadêmicos, eu digo que eu tenho mais de 110 eventos, né, já aumentou aqui o número. E participei de comissão organizadora de pelo menos 30. Desses eventos todos, o que eu queria destacar era uma coisinha, que é o seguinte. O CAA, né, começou em 2006 e eu estava como coordenador geral dos cursos de graduação na unidade. E em 2006, quando eu vim para cá, eu era conhecido como Marcelo da Cátia ou Marcelo da Silvia, com quem eu tinha trabalhado, né, as questões de moda, comunicação, design e tal. E em 2011... eu já não era tão conhecido como Marcelo da Cátia ou Marcelo da Silvia. Eu era o Marcelo Martins. E esse Marcelo Martins começou a ser chamado para algumas coisas que aconteciam no CAA, principalmente por meio da Ana Paula, né, da Tereza, do Amilcar, depois da Dani Braque, porque a gente já tinha estabelecido uma certa relação por causa do colóquio de moda. E as atividades que eles faziam no CAA, ou pelo CAA, grandes projetos como o GECOMO, né, que era da Ana Paula, que hoje está no Rio, mas também o Sagres, o PAMP, né? Eu era chamado para essas coisas e levava os meus alunos. E, então, já tinha aí uma história, antes de eu ir para o CAA, com o próprio CAA, núcleo de design, na época, porque nem tinha comunicação ainda, né?
Mas, antes disso, né, antes de 2011, por causa, como eu disse, do colóquio de moda, mas também da Embi Morumbi, onde eu trabalhei no online com a Kátia, e com a Silvia e com a Ana Paula, com vários professores que estão hoje ainda atuando, eu conheci outras pessoas, né? Então, a Dani Borgiani, a Fátima, eu não vou falar o nome de todo mundo, né? A Isa, a Lívia, tal, a Simone Barros, eu não vou falar, mas eu queria falar, mas é questão do tempo, né? A Suene, a Carmen, Marinho, né? Tudo me conheciam, né, nesse período antes do CA como Marcelo da Silva, Marcelo da Cátia, por causa das coisas que a gente fazia junto. E é curioso porque quando eu cheguei em Pernambuco, reuniu-se um grupinho de professoras da moda para me conhecer pessoalmente, né? E a gente marcou em Recife, né? Antes de eu vir para Garanhuns, a gente marcou no shopping em Recife e a gente foi lá. E eu fui como Marcelo Martins, camiseta, chinelo, bermuda, maior calorzão em Recife e tal. Quando eu cheguei, falei, eu sou Marcelo Martins, elas me olharam dos pés à cabeça e falaram, Marcelo, a gente imaginava outra coisa, né? Outra pessoa, outro tipo. E a gente brinca com isso até hoje, né? Mas assim, a Flávia está aqui também, eu coloquei do lado da Alice, e a Flávia não foi nesse encontro, estava lá na Boa Viagem na época, né? E depois eu fui a conhecer na Boa Viagem, fui me apresentar para ela na Boa Viagem, porque eu sabia que de alguma maneira essas pessoas todas iam se aproximar nos trabalhos, como de fato acontece, né? A gente está sempre junto, nas mesmas rodas. E aí, quando a gente vai para o colóquio de moda e eu me encontro com os meus amigos pernambucanos, eu gosto de registrar o momento e digo sempre que a gente leva uma caravana de Pernambuco para o colóquio. E aí, dentre os vários grupos que existem no colóquio, eu amo ficar com os meus amigos pernambucanos. Eu amo. Aluno e professores, né? Alunos e professores. Bom, e o colóquio de moda, para mim, é uma grande festa em todos os sentidos. Sentido de convivência, de harmonia com o outro, de respeito ao trabalho do outro, de descoberta, de preparação árdua para que a coisa aconteça de uma forma boa, bonita e satisfatória para todo mundo. E aqui eu registro aqui algumas pessoas, né, que fazem parte de coordenação de GT, coordenação de iniciação científica, convidados especiais, tal, e a Silvia Demetresco, Kátia Castilho, Ana Cláudia, Ana Paula, Tula, aqui embaixo com a Alessandra e com a Ana Paula, né? Sempre comigo. Agradeço muito a presença de vocês. Na minha vida, né? Na minha vida. Alguns projetos de pesquisa, também marquei no memorial, mas eu queria destacar um em particular, que é do próprio colóquio de moda, que é o GT, que eu co-coordeno com a professora Ana Cláudia de Oliveira. Ana Cláudia de Oliveira tem um papel muito importante na minha formação, e em 2010, quando eu passei de fato a frequentar o colóquio de moda presencialmente, ela me puxou, né, me chamou para estar coordenando com ela esse GT, e até hoje a gente está junto. É um trabalho assim que eu aprendo muito com esse GT do colóquio de moda, né? Bom, e aí destaco a própria professora Ana Cláudia, né, professora de todas nós, e aqui uma atuação minha, né, num dos colóquios, esse aqui de Porto Alegre, apresentando o e-book de trabalhos que foram apresentados no Congresso de Iniciação Científica que eu presido, mas que toda a parte, né, de design, de formatação e tal, foi feita por 2 alunos da Federal do CA, né, o Xavier e a Rafaela, e nesse momento aí eu estava apresentando esse material que ficou disponível depois na Estação das Letras e Cores. Bom, com relação à gestão, colegiados e comissões, eu também marquei um monte de coisa que eu fiz. Fui membro de um monte de comissão, fui presidente de comissão, fui diretor, né, como já sabe, fui coordenador. Hoje eu sou coordenador da comunicação social do CA. Daqui a pouco eu falo disso. Com relação às bancas, eu tenho também muito orgulho de tudo isso de que eu participei, né? Sempre vou com o espírito aberto para aprender muito. Acho que no começo até, né, a gente fica assim, eu que vou ensinar. Mas depois de um certo tempo a gente aprende mesmo, que a gente aprende junto sempre com o outro, né? E aí eu quero destacar principalmente as pessoas que eu participei de orientação, né? Dos meus alunos, das minhas alunas de orientação. Essa primeira foto para mim é muito importante porque as meninas, né, Sabrina, Sara, Anne, Ana Paula, Jaqueline, elas se autodenominam Marceletes.
as Marcelettes do Marcelo, né? Eu acho isso muito bonitinho. Os meninos também, mas as mulheres são mais fervorosas aí nas Marcelettes, neologismo. E quero destacar também que essa relação que eu tive na pós-graduação do consumo e mesmo de ensino de ciência sempre foi muito afetuosa. Eles sempre me receberam com muito carinho, muita atenção. O Manuel falou no início sobre a missão, né, de fortalecer a pós-graduação como professor titular, e para mim já é anunciado. Eu não vou mais continuar na pós-graduação do consumo. Eu ainda tenho só mais uma orientação lá, mas eu não vou continuar na pós-graduação do consumo, porque eu vou tentar me direcionar para a pós-graduação da própria comunicação, que logo, logo vai ser aberta, a gente espera, né? Mas é assim que eu sou tratado, né? Termina a disciplina de semiótica, que é a minha vida, e a disciplina termina assim, né? Para os bons entendedores aí da área, bastante compreensível, né? Café da manhã semiótico, professor Marcelo Machado Martins, agradecemos a você em todos os níveis, fundamental, narrativo e discursivo. E aí com muita festa, muitas fotos, muitos abraços, muitas lágrimas e tal. Bom, com relação às orientações, também marquei, discretizei tudo direitinho lá no memorial discursivo, e aqui eu apresento a última grande leva de orientandos e orientandas que eu tive, especificamente já no CAA. Tive muitas na UAG também, mas por uma questão de tempo, meu recorte aqui de orientandos foi para falar dos orientandos do CAA com quem eu tenho muito prazer de conviver. Eu acho que tem umas orientações que chegam para a gente como obrigação, né? Tem que fazer porque o coordenador disse que é você que, e eu acato. Agora, tem outras orientações que vão chegando da boca a boca, né? Eu acho que isso é interessante, porque daí, mas o Marcelo trabalha assim, vamos lá, vamos ver. Isso acontece. Mas acontece também, e eles sabem disso, de gente que chega lá assim, eu preciso terminar, ninguém me quer, ninguém me entende, ninguém gosta do meu texto, e dizem que você tem paciência. E aí, por algum motivo, eu consigo fazer com que o sujeito se apaixone pelo próprio trabalho, se apaixone por si mesmo, se apaixone por mim, se apaixone pelos estudos, se apaixone pelos textos e faça trabalho maravilhoso. Então, isso eu acho que eu aprendi no decorrer do tempo, né, esse jogo de cintura com o aluno, e acho que tenho conseguido dar bom cabo a ele nas minhas orientações. Então, agradeço aqui todo mundo que passou por mim. Mas também tem outros trabalhos, né? De monitoria, por exemplo, iniciação científica, né? Então, que são pessoas que ficam mais próximas ainda de mim, no ofício. Então, tem aqui o Xavier, a Rafa, que fizeram o e-book lá do congresso que eu disse. Tem o Wesley, né? Aqui em cima, o Dan, o Tiago, o Miguel, sou apaixonado. E a gente acaba tendo uma convivência super legal, super bacana. Não só legal porque é boa, harmoniosa. Às vezes a gente briga também, né? Mas a gente é muito próximo. Eu acho que a gente consegue fazer isso na universidade. Alguns tentam dizer que não, mas a gente consegue fazer isso na universidade, sabe? É isso que eu acredito. Bom, eu destaquei também as homenagens que eu tenho, né? São mais de 30 homenagens de alunos, técnicos, professores, da gestão superior. São homenagens palpáveis que eu posso pôr no currículo. E todas as homenagens que eu recebi, eu sempre compartilhei com os meus colegas, né? Ou da coordenação geral, ou os meus colegas da direção. Aqui, no caso, eu destaquei aqui o Iron Mello e o Renato Ferro, da UAG, em momentos que eu estava recebendo alguma homenagem pelo papel de diretor ou de coordenador, né? Mas há homenagens que não entram no Lattes. Há homenagens que não contam ponto para a gente. Como, por exemplo, os cordéis que eu recebi ao longo desses anos. E se eu for computar isso lá naquele número de 30, que hoje também já é mais, isso vai para uma coisa assim estratosférica, né? Então, eu coloquei no meu memorial um cordel que o Gabriel fez para mim quando eu saí da UAG. Mas tem outros cordéis também, mas isso não entra no Lattes. Eu coloquei no meu memorial a pintura que a Naili fez para mim, que também não entra no meu memorial. Ou, da última semana, a estampa que o Xavier
fez com a minha imagem, né, com o meu rosto. Essas coisas não entram no meu memorial, no meu Lattes, mas talvez sejam mais importantes do que aquelas que entram no memorial ou no Lattes. E aí eu quero dizer que foi assim, né? A minha trajetória na Federal tem sido assim. Eu entrei na Rural, na UAG, em 2005, em setembro. Em março, eu fiz aniversário. E o primeiro aniversário com festa, com faixa, com não sei o que, foi o meu. E quando eu saí da UAG, eu saí do mesmo jeito. Com muita festa, com muito amor, com muito afeto, com muita saudade, com tudo mais. Então, eu sou uma pessoa, nesse sentido, bastante privilegiada. As pessoas dizem que eu sou bravo, sou grosso, sou estúpido. Pode ser, mas eu acho que eu tenho um coração gigantesco. Mas eu aprendi isso. Eu aprendi. Daqui a pouco a gente vai lá. E as homenagens continuam, né? Este ano, por exemplo, eu já de pijama, deitado em casa, tal, de cueca, começa uma gritaria, Marcelo Martins na rua, e música, Elis Regina cantando, forrobodó aqui em casa. Eu fui ver, aí era uma grande serenata, a céu aberto, que estavam fazendo para mim, para me dar os parabéns, né? Essas coisas não entram no Lattes, mas rompem com o coração da gente de tanta felicidade, e eu só tenho a agradecer a esses meus amigos todos que ainda me homenageiam. Bom, aí, sobre consultorias e assessorias, eu destaquei o trabalho que eu fiz na ESGA com a professora Eliana, vou falar daqui a pouquinho sobre ele também, e também, mais uma vez, o trabalho que eu faço na ABPEM, né? Porque a ABPEM, como eu disse, ela congrega colóquio de moda e o congresso e outras coisas, e eu estou em todas essas coisas, inclusive como diretor da ABPEM. E é engraçado que a própria universidade ainda não sabe exatamente o que sou eu, né? Qual é a minha carga horária? Qual é o meu esforço docente? Porque essas coisas ainda estão em discussão na universidade. Afinal de contas, o que é isso que eu faço, né? E muitos professores estão nessa situação também. E aí eu vou para a Rural. Bom, em 2005, nós começamos na Unidade Acadêmica de Garanhuns. Aqui estão alguns dos 20 e poucos, 22, 23 professores que foram nomeados na mesma leva que eu e que são professores que daqui a pouco estão fazendo também a prova de titular. Alguns já fizeram. Boa sorte para todo mundo. E aqui é uma outra foto da mesma unidade, mas a gente já estava no prédio da UAG. A gente voltou para o prédio do 15, que era alugado, onde a gente trabalhava no início, e a gente tirou essa foto em 2007, fazendo uma referência aí aos professores que naquele momento estavam na Unidade Acadêmica de Garanhuns. Muitos professores, a maioria, fantásticos, inteligentes, brilhantes, mas com um começo muito difícil, como o meu próprio começo era, né? Tinha gente de Recife, éramos todos obrigados a morar em Garanhuns, e a mudança, né, de um coletivo para a cidade é muito difícil, né? A gente ficava meio perdido, e as coisas não eram do jeito que a gente queria, ou desejava, ou achava que devesse ser. E aí, nesse meio tempo, a gestão superior, professora Maria José, na época, pró-reitora de ensino, nomeou algumas pessoas, convidou algumas pessoas a ocuparem determinadas funções. E eu fui chamado, talvez pela experiência, não sei exatamente até hoje por quê, mas eu fui chamado para ser coordenador geral. E aí eu faço um parênteses para dizer o seguinte: bom, eu entrei em setembro, a minha esposa ficou grávida em São Paulo, eu tinha perdido emprego, não, eu tinha pedido demissão para fazer o concurso e a minha era para entrar, não tinha como reprovar, eu tinha que entrar, porque eu estava sem emprego, já tinha pedido demissão lá. Eu vinha para Garanhuns e eu acreditava que isso tinha que dar certo de toda maneira. Então, tinha umas histórias assim, se não der certo, eles mandam a gente para qualquer lugar do Brasil. Eu falava, putz, já pensou? A Alessandra grávida, para chegar com a Aurora, aqui em Garanhuns, e eu tendo que mudar para outro lugar? Bom, então eu vesti a camisa da UAG como poucos, eu acho. Hoje eu reconheço isso. E aceitei a missão que me foi dada, sem questionamento. É para fazer? Vamos fazer. E tentei fazer a melhor coordenação geral que poderia ter tido a unidade no começo.
Agora, a gente trabalha com pessoas, né? É difícil, tudo é muito difícil. Porque, às vezes, por insatisfações diversas, acabava sendo que visto, às vezes, como Caxias, né? O puxa-saco da reitoria, da pró-reitoria. Eu nunca puxei saco de ninguém. Eu amava Maria José pelo que ela era, independentemente de ser minha chefe. E aí, na coordenação geral, eu tentava me blindar com os outros coordenadores do curso para falar, olha, gente, a gente precisa fazer isso acontecer e dar certo, né? Então, na época, era o Airon, o Almir, o Marcelo Metri, a Juliene, eu tentava blindar, proteger esses coordenadores. Na verdade, eu acho que eu fui uma grande galinhona, assim, um galo protegendo as crias, sabe? Para que tudo desse certo, né? Para que a gente brigasse menos, para que a gente fizesse mais, para que a gente se orgulhasse, tivesse muita vontade, porque era esse o meu desejo, inclusive pelo medo disso tudo fechar um dia. E aí, concomitantemente a esse período de coordenação geral e de direção, eu participei da ESCA, como eu disse, como consultoria, um determinado período, conheci pessoas muito dispostas a modificarem ali a autarquia, a FAG, onde eu trabalhava, né, como consultor, tendo em vista, inclusive, a OAG chegando na cidade, né, o que a gente pode melhorar, a FAG e tal. E fui chamado, conheci gente boníssima, muito disposta a mudar e vestir a camisa também da ESGA, né? E uma em particular, eu falei da professora Eliana, né, lá, mas a Ana Cecília é uma piada para mim, porque às vezes eu fico louco de correção, um monte de coisa, trabalhos e tal, e a Ana Cecília trabalha com o TCC, e quando eu vejo que a Ana Cecília também está cheia de coisa fazendo, eu falo, poxa vida, não estou sozinho. E parece que só eu e ela trabalhamos no mundo corrigindo o TCC, né, de pilhas e pilhas e pilhas. Uma figura. Junto também a esse período, né, junto às coisas que eu fazia na direção e na coordenação, participava de algumas coisas, de algumas atividades na UPE, né, com o Pedro Falcão. Num determinado momento, a Eliana, da ESGA, o Pedro Falcão, da UPE, e eu, da UAG, éramos considerados os reitores, né, de Garanhuns. A gente não era reitor, né? A gente era diretor, eles presidentes e tal, mas a gente era considerado assim, né? E com relação ao Pedro Falcão, hoje, né, conheci muita gente na UPE também, professora Núbia e a professora Silvana Núbia, né, que me chama ainda hoje para as defesas de trabalho lá e tal, e a ligação que eu tenho hoje com a UPE é pela Silvana Núbia por causa das defesas, mas também por causa da Aurora, que estuda uma aplicação que é ligado, né, à UPE. E aqui embaixo tem a foto, né, do pessoal da aplicação ali, o Flávio, o Biga, a Yane, a Vânia, tudo gente boa. Ao mesmo tempo, também fazia muitos trabalhos para as secretarias de educação, né? E aí vou mostrar essas pessoas que me chamavam para fazer trabalhos. A Edilene, que é a segunda aqui, que está com diploma, foi uma colega que recebeu a gente quando a OAG chegou em Garanhuns e hoje está trabalhando na unidade, né? Mas ela, como secretária, como Anistela também, sempre chamava a gente para palestra, curso, né? E a gente acabou conhecendo muitos professores da região por causa delas, né? E, ao mesmo tempo, eu tinha uma disciplina na pós de Recife, lá no styling, da moda, que era coordenado pelo Marcos Barros, que depois saiu da coordenação de lá do Senac, e hoje está na Federal, né? Um professor fantástico, ele era fantástico como coordenador, e conseguiu ser mais fantástico ainda como professor, e hoje o Marcos Barros, né, para mim, é uma marca, né? Tanto é que tem aí a figura, né, que faz referência a todo o trabalho que ele faz como marca. E quando eu falo para os meus colegas que trabalhei com o Arlindo, com a Carmen, como a Carmen não é da televisão, eles não falam assim, mentira. Agora, quando eu falo que trabalhei com o Arlindo, eles falam, que mentira. Bom, tá aqui comprovando, Marcos, a Carmen é amicíssima do Arlindo, inclusive, né, comprovando que, de fato, eu trabalhei com eles. Bom, aí tem a Selma Mello também, como eu disse lá na frente, lá atrás, ela me chamava para escrever coisas no jornal, participar de entrevistas, tal, dar opinião sobre vários assuntos, e era um trabalho que eu gostava, né? Não sou jornalista, mas gostava de dar umas opiniões no jornal, achava legal, tinha grande repercussão, e claro, sempre levando o nome da unidade para frente, né? E ao mesmo tempo de tudo isso, trabalhei na facultura, às vezes eles me chamavam com um projeto de extensão para dar aulas em algumas disciplinas. E aí eu destaquei, né, no amarelo o Jefferson, né,
que é o coordenador lá pedagógico, a Cíntia, que eu acho que cuida mais da parte administrativa, e a Marlene, que é o nosso faz tudo, né? Então não dou mais não dou mais essas aulas lá, não ministro mais essas aulas lá, mas é um trabalho também que me deu muito prazer, porque eu tive uma proximidade muito grande com os psicopedagogos da nossa região, né? E aqui eu coloquei algumas turmas com as quais eu trabalhei. Ao mesmo tempo, trabalhei no consumo, né, na pós de consumo, a convite da professora Alice, depois, né, com a Flávia junto, a própria Carmen, né, que a gente está sempre junto, como eu disse, as pessoas da moda acabam se encontrando mesmo, né, e aqui tirei foto com a nossa coordenadora, a Laura, e algumas alunas, né, que se formaram nesse período aí, e as nossas professoras e a Bel, nossa secretária. E, ao mesmo tempo, eu também, de alguma maneira, me filiei ao ensino de ciências, por convite da professora Zélia, que me apresentou a Ana, que me apresentou a Carmen, e a Ana Maria é uma pessoa espetacular, assim, de organizar pessoas para trabalhar no programa, né? E ela conseguiu, né, fazer com que eu me apaixonasse pelo programa da pós-graduação. Se hoje eu saísse da pós-graduação, como eu estou saindo do consumo, e não tivesse outra pós-graduação, eu não tenho dúvidas que eu ia bater lá na porta e falar, olha, apesar da viagem, que é cansativa, estou ficando velho e tal, eu gostaria muito de trabalhar com vocês, porque é um programa maravilhoso que forma professores e pesquisadores maravilhosos também. Eu tenho muito respeito por esse programa, apesar de não ser, como no outro, titular dele, né? Eu oriento alguma coisa, participo de muitas bancas, mas eu adoraria, de fato, trabalhar com elas, com as pessoas de lá. E aí aconteceu que em 2000, eu era coordenador geral, né, como eu estava dizendo, e em 2008 ia acontecer a primeira eleição para diretor. E aí teve uma confusão de chapa entre os coordenadores. Eu era coordenador geral e já tinha dito que eu não ia participar disso. Eu queria entregar as coisas. Pronto, chega. O que eu fiz durante 3 anos na coordenação geral já era suficiente. E aí o que acontece? A chapa não se montou. E no último dia da composição da chapa, nós recebemos nós não, o diretor da época, né, recebeu uma ligação das forças ocultas que disseram assim: pede para o Marcelo ficar, ele conhece tudo disso daí, ele é uma pessoa que as pessoas gostam, trabalham há tanto tempo junto, vai ser bom para a unidade se ele ficar na chapa. Bom, aconteceu que eu fiquei na chapa, criei inimizades até por causa disso, porque as pessoas sabiam que eu não ia para a chapa, já tinha dito que não ia, mas a pedido, né, eu fui. E aí a chapa era assim, né? Eu, o Coutinho como vice, Juliene como administrativa, mas essas coisas no começo é tudo muito complicado, né? E aí sai o Coutinho, entra o Airon, daí, de repente, sai a Juliene, entra a Suzy, mais de repente ainda entra o Renato quando a Suzy sai. Bom, e eu ali na direção, né? Até que a coisa se estabilizou. Airon, Renato, Valdeline e eu. Enquanto a coisa não se estabilizava, pela história que eu tinha tido com os técnicos, eu perturbava essa gente. Com a história que eu tinha tido com os terceirizados e agregados, eu perturbava essa gente. Perturbava no bom sentido, né? Algumas pessoas eu pedia mesmo, vamos conversar sobre um tal assunto, eu não estou conseguindo ali falar com os meus colegas, tal. E como os técnicos já tinham convivido comigo na coordenação geral, eu tinha muita proximidade deles, né? Eu estou dizendo isso para dizer que eu agradeço muito o que eles fizeram por mim. Tanto na coordenação geral, como na direção também. E eu falei daqueles outros técnicos, mas tem que destacar aqui pessoas, né, pontuar, né? Então eu quero falar Alcione, o Daniel Brandespin, que foi meu coordenador geral, que eu infernizei até ele sair de tanto trabalho, né, que... Poxa, Dani, eu te agradeço muito. Você sabe que eu te amo. Roberta também, a Ângela, a primeira secretária da UAG, e aqui em cima as meninas da biblioteca, né? Era uma coisa engraçada, porque as meninas da biblioteca, não tinha biblioteca no começo, ficavam lá no pó, nos livros, limpando, não sei o quê, e os outros técnicos todos nos setores, né? Todos os chiques, os biomédicos, né? Os de laboratório e tal.
E por causa da Maria Wellita, que eu às vezes achava assim que ela ficava muito sozinha com a Gracineide, depois mais aqui com a Beth, né? Eu comecei uma prática de falar assim, vou sair com as meninas. Daí ia lá na biblioteca, vamos dar uma volta. Punha no braço, a gente dava uma volta, falava, reclamava, ria, chorava, tal. E isso acabou acontecendo que virou um hábito entre a gente, com os técnicos, né? Quando eu era coordenador geral. E isso só se intensificou quando eu fui diretor, né? Isso é importante para entender como foi fácil para mim ser diretor. Foi fácil. Aí, né, os técnicos foram decisivos na minha eleição, né? E eu queria falar uma historinha para explicar como que foi a minha história com eles durante o meu período na UAG, e acho que até hoje, mas não só com os técnicos, para muitos professores que não me viram como inimigo. Claro que às vezes o inimigo salva a vida da pessoa, né? Isso eu entendi desde o começo. Às vezes a vida da pessoa é tão desgraçada que precisa de um foco e vai focar naquilo que ele acha que é o inimigo. Claro que eu tive muita gente que me considerou como inimigo. Mas aqueles que não consideraram também fazem parte dessa historinha que eu vou contar. Um rapaz... Não. Certo dia, um rapaz, cuidando da plantação de palmas nos arredores de Garanhuns, viu um anu preso no arame farpado e foi soltá-lo. Quando chegou mais perto da ave, viu uma cobra pronta para dar um bote no pobre galináceo. Sem pensar duas vezes, pegou seu facão e pulou na frente da cobra, afugentando-a. Depois, com cuidado, soltou o anu da cerca, pegou uma palma, abriu-a, fez um preparo com a parte suculenta dela e cobriu as feridas do frágil, feio e aflito anu. Quando terminou, o anu, olhando para o rapaz, disse: "Você salvou a minha vida. Um dia eu o recompensarei." Passaram-se anos e o jovem rapaz fez Enem e foi aprovado para estudar na UFAP. No dia anterior da matrícula, perdeu os documentos na plantação de palmas. Ele foi ao UFAP, conversou com a escolaridade, mas a Carol e o Felipe foram irredutíveis, sem documento, sem matrícula. O rapaz, que queria cursar medicina veterinária, sobretudo por causa da professora Beth, que defende o memorial dela amanhã, voltou para casa desolado. À porta da casa, gritou para os pais: "Eles não me aceitarão sem os documentos." De repente, o céu se fechou e veio voando, majestoso, o anu, já grande, formoso, e disse: "Chegou a hora de te recompensar. Eu sou o rei dos anus e vou encontrar os seus documentos." O jovem, espantado, olhou para o anu majestoso e viu ele fazendo: "Ah, não, não sei se é assim que faz, mas faz de conta. Ah, não. E aí, vários anus da região se chegaram para próximo dele e encontraram o documento do rapaz. Eu estou dizendo essa história porque faz parte da história da semiótica na etnoliteratura, e aí os iniciados entenderam, né? E quem estudou semiótica comigo entendeu também, com certeza. Mas eu fiz essa historinha para dizer que o anu era os técnicos quando a UAG começou. E eu era o rapaz. E a cobra era a diversidade toda que a gente vivia. Por exemplo, a falta de sala. Não falta de material para trabalhar, porque muitas vezes a professora Maria José comprava com o dinheiro dela o material para trabalhar. Mas falta de espaço, falta de computador, falta de um monte de coisa. E, diante dessa adversidade, eu, como um bom rapaz, ia lá e me aproximava. Eu era curioso para saber os trabalhos que eram desenvolvidos ali nos setores e acabei criando um laço muito grande com as pessoas. E por causa disso, eu acho que esses técnicos e professores acabaram me elegendo como diretor, como alguns alunos também, por essa relação. Né? E aí a coisa se estabilizou, a direção foi formada e tudo mais. Né? Fala aqui no memorial também da primeira turma da pedagogia, né, normal superior, da primeira turma de letras. Né? 2005 nós começamos com pedagogia, agronomia, medicina veterinária e zootecnia. 2008, letras, ciência da computação e engenharia de alimentos, quando eu passei a diretor.
E tem uma história muito peculiar para a minha primeira turma da pedagogia, porque uma das colegas professoras, né, formadas hoje, que trabalha com educação especial, a Magda Letícia, ela teve câncer, né, num determinado período. E aí a turma foi lá na casa dela, com lenço, né, se solidarizar, tal. Foi um gesto muito bonito, né, que a turma fez. E eu levei a Aurora para isso, né? A Aurora já tinha cortado algumas vezes o cabelo para mandar para o Hospital do Câncer, né, tal. E anos depois, poucos anos depois, a Magda se curou, né? E poucos anos depois a Aurora desenvolveu o câncer também, né? Aqui é um destaque que eu mostro a Aurora com a Adriana Lins, né? A Aurora com o cabelo cortado e com lenço. E hoje a Magda e a Aurora felizes aí no mundo e curadas, né? Bom, dessa primeira turma ainda da UAG, tem que destacar que papel importante, né, da mobilidade acadêmica. A Adriana Ferreira foi a nossa primeira aluna da UAG com mobilidade acadêmica, foi para o Sul. Eu brinco com ela que ela foi raptada, né, porque ela nunca mais voltou só para visitar, mas casou, fez um monte de concurso, é uma professora lá, né, super feliz e tal. E também tive muito contato com as outras turmas iniciais, principalmente, e aprendi muito com essas turmas, mas muito mesmo. Eu sei que o tempo já está sendo cruel comigo, mas eu quero contar uma história muito rapidamente. Num determinado dia, eu na coordenação geral, uma das turmas de agrária tinha ficado lá na última aula, acho que era uma prova, alguma coisa assim, e eu saía da universidade só quando não tivesse mais ninguém, né? Fechava lá a porta com a Ângela e tal. Nesse dia a Ângela não tinha ido, eu estava na sala da coordenação, chegou uma menina assim: ai, professor, tem álcool e algodão aí? Eu fui picada por um escorpião. Rapaz, eu peguei a menina e falava: vamos para o médico, socorro, socorro, cadê o motorista, cadê o guarda, tal. E onde que está o escorpião? Ah, na sala, a gente estava estudando, não sei o quê. Bom, eu peguei a menina, ela falava: mas está tudo bem, não é um escorpião, nem deixava terminar. Ela: não é um escorpião, eu nem deixava terminar. Peguei a menina, segurei no braço, levei para o guarda, falei: cuida dela, eu vou lá na classe agora ver como que eles estão. Pensando em salvar os alunos, né? Cheguei na classe, era aquela porta, era prédio colonial, no antigo AG, né? Era aquela porta dupla, abri a porta assim, uau! Entrei na sala de aula, eu vi os alunos e alunas ali na entrada da outra porta da sala, agachados, olhando o escorpião. Não pensei duas vezes. Eu dei um pulo da porta que eu estava até a outra e esmaguei o escorpião, matei, não sobrou nada. Os alunos olhavam assim para mim: por que você fez isso? A gente estava estudando de coordenador. Bom, a história é só para dizer assim, eu aprendi muito com esses meninos das agrárias e com essas meninas das agrárias, tá? Mas muito mesmo. E agradeço cada um dos ensinamentos que eu tive e tal. E com a Marlene tive um trabalho muito interessante que se chamava PEP, né, em que ela avaliava os trabalhos dos alunos e convidava a mim, Mariel, né, para participar dessas avaliações. O professor Mariel, queridíssimo para mim, caríssimo para mim, e eu fiz questão de colocar essa foto para a Marlene lembrar dos nossos PEPs, né? Os alunos, hoje, eles dizem assim: ah, professora Marlene agora vai descontar tudo que você fez na gente, né? Nota baixa que você deu na gente, ela vai descontar hoje. Bom, até por isso eu estou nervoso também, viu, professora Marlene? Não tenho como não dizer que Armindo e Valdir foram pessoas muito importantes na minha trajetória na UAG, pelo meu trabalho que eu tive que aprender a desenvolver com a educação do campo. Sociólogo e antropólogo, áreas da antropologia e da sociologia foram super importantes para eu fazer o que tinha que fazer e fazer bem feito, porque eu aprendi com eles a fazer o que eu tinha que fazer com essas crianças, principalmente aquelas da comunidade quilombola, né, remanescentes de quilombos, que, como eu disse, às vezes a gente recebia na OAG e era sempre uma grande satisfação para mim. E isso tudo era possível por causa do nosso diretor administrativo na época, que disponibilizava os recursos para a gente trabalhar com essa molecada e com os professores deles. Aqui eu faço um grande mosaico, né, de histórias, né, de colegas, tal. Ele está mais bem explicado no memorial discursivo, e aqui eu vou passar por essa lâmina, não vou me deter nela, mas nessa aqui eu queria fazer um comentário, né? Essas pessoas que estão aqui foram pessoas que, de alguma maneira, assumiram a secretaria ou da coordenação ou da direção comigo na gestão, né? E tem também a Ana Engrácia, do Secretaria da Pós do Consumo, tem também a Avani, da Estação das Letras e Cores, com a Kátia, né? Tem a
a Zesa com a professora Maria José. Tem o Ives, que trabalha comigo lá na revista, né, de ensino de moda, design, de arte. E tem a Sandra Lins, que é a xeroqueira da UAG até hoje, e que, de alguma maneira, estava sempre ali ajudando a gente no que precisava e tal. E a primeira secretária é essa que está aqui no meio, né, a Ângela Nunes, foi fundamental na minha vida. Depois que ela saiu da UAG, eu sempre tive resistência para quem entrava no lugar dela. Depois dava certo, né? Mas no começo era sempre muito resistente, porque a Ângela teve um crescimento comigo e eu tive um crescimento com ela que são coisas para mim assim inigualáveis, né? Aí em 2013 passo o bastão para o Airon, né? Airon concorre à eleição, ganha, fico aí no período com ele assessorando e tal, mas eu tinha que sair da UAG, né? Depois, se vier a pergunta, continua essa história. Airon ficou com o Márcio, né? Márcio, o vice dele, né? Hoje estão aí na reitoria, vice-reitoria e tal. E aí, eu, nesse período, falava, professor, eu preciso sair da UAG, a UAG precisa crescer sem mim, eu preciso crescer sem a UAG, já fiz tudo o que eu queria, eu amo demais a UAG para continuar aqui. Mesmo porque já se falava de sair da rural, né, não ser mais campus da rural. E eu era meio contra isso. Eu entrei na rural, queria continuar na rural. E aí eu era um voto vencido. Então a rural já não. A UAG já não me satisfazia. E ela falava: não, por enquanto não, não, você ainda é importante, não, tal. Até hoje eu não saí da rural, só da UAG. Mas quando deu certo de sair, eu fui para a Unila, porque eu já, nesse meio tempo, já tinha lá as vontades de eu ir para Caruaru. Quando eles podiam liberar o código de vaga, eu não era liberado da rural. Quando eu fui liberado da rural, eu não tinha o código de vaga. Então, para não correr o risco de voltar na decisão, fui para a Unila. Na Unila, quando começou a demorar para a Caruaru me chamar, eu comecei a ficar desesperado, porque eu não queria ficar lá do jeito que estava sendo previsto ali o negócio. Mas aí deu certo de Caruaru me chamar. Bom, apesar do tempo, eu vou falar rapidamente aqui de mais algumas coisinhas. O início de tudo. Depois eu volto para a Unila. Sou de São Paulo, nasci em 70, minha irmã em 72. Fui criado por muitas mulheres, trabalho com muitas mulheres desde sempre. Aqui o destaque, né? A minha irmã, as amigas da minha filha. Eu na escola, professora Clotilde deve se lembrar de algumas pessoas dessa foto. Eu na escola, da educação básica, né, do ensino fundamental. Eu aqui com a Luciane Silva da Silva, uma das maiores amigas que eu tinha na época, inclusive de frequentar a casa, porque a casa da Luciana, para mim era da Luciane, para mim era uma casa diferente da minha, porque era uma casa de muito amor, com os irmãos, com o pai, muito carinhoso, com a mãe, culta, linda, tão receptiva, que às vezes eu me sentia até mais bem na casa dela do que na minha própria casa. Por causa da família tão estruturada que ela tinha e tal. E depois a gente se encontrou pelas redes sociais, a gente se distanciou, depois se encontrou e teve a Aurora e a Alessandra tiveram a sorte de conhecer a Luciana, né? E aqui é a Mari, a filha dela, e eu lamento muito a Mari não poder ter conhecido os avós maravilhosos que ela teve, porque eles eram maravilhosos mesmo. Dona Irma, até hoje, para mim, eu fecho os olhos, eu consigo ver direitinho o sorriso dela e como ela foi acolhedora comigo. E como a Lu foi minha amiga mesmo, né? E nessa mesma época, depois a gente se encontrou, nessa mesma época de ensino fundamental, eu tinha Clotilde. Gente, a Clotilde é uma coisa assim do começo. Eu não entendia nada de português, objeto direto, objeto indireto. Clotilde me ensinava isso. Eu não entendia nada de monômio, polinômio, multiplicar primeiro, dividir depois, chave, parede, nada eu entendia. A Clotilde, com muita paciência, sentava do meu lado e me explicava direitinho o que eu tinha que fazer. E depois a gente se encontrou. Quando falavam para mim, porque a Clotilde tinha um sobrenome que eu não ligava à pessoa. Falavam para mim assim, porque a Clotilde Byron, acho que era a majestade da comunicação no Brasil. Nossa, quem é essa majestade? Eu ficava tão animado assim para conhecer. E o dia que eu entendi que a Clotilde Majestade era a Clotilde com quem eu tinha estudado, gente,
eu acho que foi um dos momentos mais felizes assim da minha vida, de ter pensado, poxa, Clô, você foi tão importante para mim na minha formação, né? E você é tão grande, que coisa linda, meu. Parabéns pela sua trajetória. E aqui falo parabéns por tudo que você fez para mim, por outros colegas também lá no ensino fundamental. E não é só coisa boa, não, né? Tem coisa que trava aí o nosso trabalho. Eu morro de medo da Clotilde estar me avaliando. Uma vez eu mandei um artigo para a revista dela, ela recusou, porque estava mal escrito, e estava mal escrito mesmo. Então, pensa aqui no nervoso que eu estou sentindo com a Clotilde me avaliando agora, né? Aqui eu pus lá no memorial a minha formação, a minha formatura, né, do colegial. Eu tenho que destacar também na minha história um bando de mulheres, porque eu sou e fui sempre apaixonado, que eram as filhas da Dona Helena, Dila, Beth, Elisete, Rose, a minha irmã aqui pequenininha e eu. A gente vivia lado a lado, muro a muro, né? E a gente foi criado junto num momento muito difícil. Difícil de dinheiro, difícil de ditadura militar, difícil por causa de pai que bebia, difícil de um monte de coisa. Mas a gente sobreviveu, né? E aqui eu destaco a minha irmã e a minha sobrinha Ângela. Mas também teve no colegial, né? Eu tive o prazer de conhecer a Val e a Solange Baixinha, duas pessoas com quem eu tive muito contato, tenho até hoje, né? Inclusive me ajudaram bastante aí com a história da Aurora também, né? Quando ela ficou doente. E porque eu sou apaixonado, lamento a gente não viver próximo, né? Mas a gente está sempre junto pelas redes, né? E aí, como eu disse, eu fui criado por um bando de mulheres, poucas guerreiras, porque naquela época mulher guerreira era muito difícil de onde eu vinha. Eram sobreviventes, né? Poucas guerreiras. E aí eu quero destacar aqui a minha tia Cida, minha tia Luísa, minha tia Tite, das tias com as quais eu convivi, fui criado, né? Isso é da parte do meu pai, da parte da minha mãe, tem tias também maravilhosas, tios tal, mas não teve esse contato da criação como eu tive com essas tias. E aqui, minha família, né? É só mulher que atravessa aqui a minha história. Grande família Balbi, né? A Alessandra, a Sandra, a irmã gêmea, a Aurora, a avó, que faleceu recentemente, a Kelly e a Soninha, minha sogra. Eu fui amigo da Soninha antes de conhecer a Alessandra, é uma história bem legal. E aí, tudo isso, essa mulherada toda, meio que gerenciada pela minha mãe, que foi uma pessoa muito apaixonada por mim. Minha mãe se comunicava comigo com bilhetes desse tipo: você será sempre o meu melhor amigo. Lucy, você me fez ser mãe pela primeira vez. Na época, talvez eu nem desse tanto valor para isso, né? Depois que o tempo passa, a gente vê como que isso é grandioso. E, de alguma maneira, a Aurora ainda se comunica comigo também por meio de bilhetes, como a Ângela também se comunica, minha sobrinha, por meio de bilhetes. Espero que o João Pedro também faça isso, né, no futuro. Bom, comecei a trabalhar numa firma de cobrança, depois eu fui registrado no Mapping, né, uma loja de departamento super famosa, passava pela área de vitrinismo, de design dos letreiros, tal, do gráfico. Nunca que eu imaginava, naquela época, que eu fosse trabalhar com isso um dia. E daí fui para a faculdade fazer letras. Tenho aqui a minha amiga Iracema Teixeira Carletti, que eu expliquei no memorial que, na mesma época, eu entrei no Exército. E aí o que acontecia? Eu não saí do Exército, fiz o Exército, claro, né? Não saí da faculdade. Então era o Exército e a faculdade. E como eu não ia todos os dias para a faculdade, eu tinha que entregar trabalho, fazer prova e tal. Só que eu não podia levar. Então a minha mãe se encontrava com a Iracema no metrô para entregar os trabalhos, né? E a Iracema foi aí uma pessoa super importante para mim nesse sentido, porque é ela que intermediou a minha formação no primeiro ano. E aí, saí do Exército, tem colega que não acredita que eu fiz o Exército, mas eu fiz. Eu saí de lá como um excelente metralhadorista, a tiro de metralhadora. Quando a gente vai a parques, assim, a Alessandra e a Aurora insistem de eu ficar metralhando para ganhar presentinhos, né, brindes. E era um tempo que eu vivia estudando no Centro Cultural e na Biblioteca Mário de Andrade, né? Eu me sentia muito defasado com relação às aulas que eu não tinha, e eu ia para a biblioteca estudar e morria de estudar. E eu amo a Biblioteca Mário de Andrade. Bom, aí quando eu saí do Exército, logo em seguida eu saí do Mapping para tentar estudar e recuperar o que eu não tinha tido presencialmente. Quando eu achava que achei que estava bom, né? Fui para a editora Abril trabalhar, precisava ganhar dinheiro, né, para me sustentar. E aí, quando eu saí da Abril, eu fui para a escola do Hélio Zé Berlino, na Brasilândia, na boca da Brasilândia.
e tive a sorte gigantesca de ter um diretor maravilhoso, Valmir Andrade, que foi talvez assim das grandes inspirações da minha história, né? O professor Valmir me via ali muito feliz e contente por ter terminado a faculdade, querer, né, tá querendo dar aula, e me incentivou muito com as coordenadoras que ele tinha na escola padrão naquela época. E de alguma maneira, ele viu que eu fazia uma coisa diferente com as crianças. Ele vinha com umas ideias de a gente escrever toda semana nos caderninhos e tal, e eu incorporei essa ideia na minha prática, e para mim dava certo. A biblioteca era minha sala de aula com aquelas crianças, e ele sempre me incentivou, e depois ele me chamou para tentar ajudar também a professora Silvina numa outra escola, ali perto da Brasilândia também, mas estava tendo dificuldade ali com as crianças para ler, escrever e tal. E aí eu fui, né? E a escola do Estado, para mim, o professor Valmir é esse que está à direita, junto com a esposa Val, professora Silvínia à esquerda, junto com o esposo Zé. Aí eu fui com muita felicidade e alegria, era o que eu queria fazer mesmo da aula. Em 2017, a Sabrina, que foi uma das minhas alunas, montou um grupo de WhatsApp, me encontrou, me colocou no grupo. Foi uma felicidade gigantesca, né, desses encontros. Inclusive, eles fizeram festas, tal, um churrasco lá no Helios mesmo, né? Agora, por que eu coloco aqui essa gente? Porque essas crianças, elas tinham muita vontade. Eu me via muito nessas crianças, né? Frágeis, feias e aflitas, como flicts. Eu queria que elas tivessem oportunidades também, né? E elas gostavam de mim porque gostavam. E aí eu queria aprender mais. Eu achava que a faculdade tinha sido pouco. E aí eu fui fazer a especialização na São Judas. Por causa dessas crianças. Mas daí a minha vida deu uma reviravolta. Fui um bom aluno na especialização. Tive aula com esse grandioso professor Medina Rodrigues, que ao fim da especialização me chamou para fazer pós-graduação com ele, no grego. Eu falava, não, eu estou aqui por causa dos meus alunos do Estado. Eu quero aprender a mexer melhor no texto, a entender melhor a gramática, para ser um professor melhor no Estado. Daí ele falou, vou te apresentar para um amigo meu. E aí eu conheci o sujeito da grande competencialização da minha vida, que foi o professor Fiorin. Do professor Fiorin, conheci a professora Diana, e da pós-graduação ali do mestrado, fui para a PUC, onde eu me encontro, aí a história se cruza com Lauber, né? No Centro de Pesquisas Sociossemióticas, ali no início, com a Ana Cláudia dirigindo, Fiorin, Landowski, Diana também. Aqui na foto tem o João Ciaco, a Fabiane do Rio Grande do Sul, e a Ivana de Recife, né? Super respeitada aqui em Recife e tal. E a Ana Cláudia, pelas histórias que ela ouvia de mim, né, do Fiorin da Diana, me convidou ali, me sugeriu para a Cátia e para a Silvia que eu lesse o trabalho delas para fazer revisão. Porque eu estava estudando semiótica e era das letras, podia fazer uma boa revisão do trabalho delas. E a Silvia e a Cátia mudaram minha vida. Porque a revisão da dissertação que eu fiz da Cátia virou livro, fiquei conhecido por ela e fiquei conhecido por causa dela, o Marcelo da Cátia, e a mesma coisa aconteceu com a Silvia. A revisão que eu fiz na tese dela, que passou da dissertação para a tese, mudou minha vida, porque o trabalho virou livro e eu passei a ser conhecido Marcelo da Silvia. E a partir daí a gente trabalhou muito junto, né? Nesse período eu estava na Universidade de Mogi das Cruzes, né? Por meio do Fiorin, que sabia que estava fazendo lá um projeto de gêneros textuais. Perguntaram para ele se ele tinha alguma indicação, ele indicou algumas pessoas que estavam com ele para lá, e também a Olga Coelho, que acho que não foi pelo Fiorin, mas também se encontrou lá na Universidade de Mogi das Cruzes com a gente. Nesse meio tempo, fui para Lyon também, com a professora Verônica, né? Recebi vários professores em Lyon, do Brasil, inclusive o professor Fiorin. Nesse período também a Silvia Demetrescu, junto com o marido, foram para Paris. Então a gente se encontrou algumas vezes em Paris, às vezes também ela foi para Lyon. Então eu não estava sozinho, tinha a Silvia lá, né? Minha companheirona. E fiz muita amizade com a Giovanna Leonardo, uma italiana com quem eu aprendi francês. Quando eu voltei para o Brasil, estava sem emprego, a Norma Destini estava pensando lá nos concursos para a USP, me convidou para ser professor no lugar dela na Metodista de São Bernardo. Eu aceitei,
fui ser professor de uma pós-graduação lá, e de lá, 2 ou 3 turmas com quem eu trabalhei, eu tirei essas pérolas aqui, né? Margarete, Maria Adélia, Cleonice e Sila, que depois foram fazer mestrado e doutorado ou na PUC ou na USP, mas sempre na semiótica. Depois eu fui trabalhar na Unip, né? Onde eu tinha estudado, inclusive no mesmo prédio, e aí era um período em que o livro que eu escrevi com a Kátia já estava, né, circulando nas universidades, né, por causa do modo e linguagem que eu já tinha falado antes, que eu já falei antes, e a gente estava curso na Embi Morumbi, primeiro curso, né, à distância e tal, e por causa da Carol Garcia, da Mônica Moura e da própria Kátia, fui chamado lá algumas vezes para participar dessas aulas, né, e ia com muita felicidade e tal. Nesse meio tempo, a Alessandra ficou grávida. A Alessandra ficou grávida, não. Nós ficamos grávidos. A Alessandra ficou grávida, é bom, né? Ela depois vai puxar minha orelha. E aí eu fui para a Rural, né? Para a UAG. E aí o ciclo se repete. Daí eu volto da Unila, vou para a Federal, né? Trabalho no NDC, no Núcleo de Design e Comunicação. Pus a foto da Ana Paula aqui para dizer que ela não está hoje com a gente e faz muita falta, porque ela é uma pessoa maravilhosa, me ajudou um monte nessas histórias todas de vida acadêmica e tal. O núcleo, eu acho que talvez as pessoas do núcleo ainda não consigam, eu acho que elas não conseguem ver a grandiosidade que é o núcleo. Claro, está ainda no processo de formação, né? Mas quem vê de fora, como eu que cheguei depois, é uma coisa espetacular. Tem algumas coisas para se acertar, mas é uma coisa espetacular. E trabalho com um curso de comunicação, especificamente, porque eu estou lotado na comunicação, né, com alunos e professores que são premiados em vários momentos, aí, em várias coisas que eles fazem. E aqui, primeira formatura da comunicação, né, e eu fico sempre assim, individualmente eu sou encantado pelos professores. Coletivamente eu sou apaixonado, porque eles são maravilhosos. Eu admiro muito essa gente e aprendo muito. Diretamente com eles, mas também pelos alunos que estudam com eles e com elas. Aqui eu quero destacar o antigo coordenador Diego e o Rodrigo, né? A Sheila como coordenadora do núcleo, o Amilcar, o encabeçador aí do curso, o professor Moura, com quem eu participo da comissão de avaliação, a atual comissão de avaliação, eu, Renata e Jocilene, e a Divane, né, secretária do núcleo, super atenciosa com a gente em todos os momentos de avaliação e de trabalho que a gente faz junto. E hoje trabalho com o Fernando, secretário da comunicação, e com essa professora espetacular, a doce humana, como eu digo, que às vezes me freia ali em algumas coisas que eu penso em fazer, ela está sempre pensando junto comigo, eu sou apaixonado por ela também. E aí, eu estou terminando, a Verônica já abriu a sala, né? Eu acho que eu acabei estendendo demais nas histórias, mas eu estou terminando. E neste momento, assim, eu comecei lamentando e eu vou falar que eu vou terminar a minha apresentação lamentando. Eu lamento agora, neste momento, as pessoas que não tiveram a oportunidade, por reveses da vida, de conseguirem chegar onde eu cheguei, porque foram ceifadas da vida. E eu acompanhei isso, né? Ou mais de perto, ou menos de perto, de colegas que morreram durante esse percurso aí, de federal. E pessoas que, de alguma maneira, eram muito próximas a mim. Então, eu lamento muito a perda dessas pessoas, que não conseguiram, por outros motivos, então, atingir um grau, né, de titularização como eu pleiteio hoje. Inclusive, minha amiga Giovanna Leonardo, que morreu o ano passado, a italiana, né? E a elas eu dedico esse trabalho. De coração eu dedico a essas pessoas o meu trabalho. Bom, estou terminando. A arte salva e o amor transforma. É uma frase, né, que mutatis mutantes, a professora Vitória, minha amiga, fala, professora de artes, tal, fala. Era da UAG, hoje está na Federal. Aprendi muito de artes com ela, na prática, e diria que toda manifestação de arte, das linguagens, salvam, todas. Inclusive salvam crianças com câncer, salvam crianças sem esperança, salvam médicos desesperados para salvar vidas,
salva enfermeiros, enfermeiras, salvam pais. A arte salva. A linguagem salva. Tenho muito para falar ainda. Não vou me aposentar. Tenho um Brasil para enfrentar, metade do Brasil para enfrentar, para fazer entender que as coisas podem ser melhor do que estão hoje, e para todo mundo, não só para alguns. Então, a minha missão continua, e dentro dessa missão, principalmente nos últimos 2 anos, eu queria agradecer pessoas assim do Instagram, que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente acaba lutando pela mesma causa. A Rúbia, né? Maiana, o Felipe, uma graça, o Felipe, o Adam, o Brandon, né? Brandon, que tem me ajudado aí a pensar de coisas diferentes, política, Meryl Streep, Bolsonaro, educação e tal. E com isso, né, eu quero agradecer a todos que assistiram. Eu estou extremamente emocionado e muito feliz por este momento. E agradeço mais uma vez a todas as pessoas que participaram direto ou indiretamente da minha história. O meu memorial não é teórico. O meu memorial não é de semiótica.